3, 2, 1. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos ao nosso quarto dia da segunda semana do Administrador Público aqui no nosso Instituto Federal. Gente, nessa noite nós vamos estar falando sobre educação. E hoje estamos com a professora Gina. Boa noite, professora. Boa noite, Brenda. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito bem. Gente, recadinhos básicos, tá? Antes da gente começar. Eu já estou falando esses recados todos os dias, mas é sempre importante falar sempre, porque sempre tem alguém que esquece. Primeiro, se você não se inscreveu, hoje é uma palestra gera certificado, gera hora complementar, e nós, estudantes, gostamos disso, né? Então é o seguinte, se você ainda não se inscreveu para a palestra, tem o site do evento, o link da inscrição está aí embaixo, tá bom? Você vai fazer sua inscrição com seu e-mail, tudo bonitinho. Mas para o final da palestra, quando estiver quase acabando, o pessoal vai estar aqui colocando o link de um formulário, que é a lista de presença, que é para você validar que você esteve participando conosco hoje, que você estava aqui. Segundo recado, não esquece de curtir, dar seu like. Se você quiser compartilhar, fica à vontade, pode compartilhar para mais pessoas, porque as mensagens são bem bacanas, os aprendizados são bem bacanas. Se você tiver alguma pergunta, se tiver alguma dúvida, pode comentar que eu vou estar passando para a professora Gina. E quarto, curta, aproveite esse momento, que esse momento é nosso, tá bom, gente? Eu vou apresentar a professora Gina aqui para vocês então, tá? Vou ler a bio dela aqui. Professora Gina Vieira Pontes, ela é ceilandense, professora de educação básica na Secretaria de Educação do Distrito Federal há mais de 30 anos. Ela é graduada em Letras pela Universidade Católica de Brasília. Pela Universidade de Brasília também ela é mestra em Linguística com ênfase em análise de discurso crítica e especialista em EAD. Em EAD e em desenvolvimento humano. Educação, ela também é especialista em educação e inclusão escolar, olha só. Ela é a autora do projeto Mulheres Inspiradoras, que é agraciado com 13 prêmios, entre eles o primeiro prêmio Ibero-Americano de Educação e Direitos Humanos, ou seja, um projeto premiadíssimo. É uma professora com muita experiência, com muito estudo para falar conosco. Professora, seja bem-vinda, obrigado por ter dado sim para nós. Professora, a palavra é com a senhora. Obrigada, Brandon. Que prazer enorme estar aqui com vocês. Eu estou aqui logada no meu computador, aqui no Meet, e estou logada aqui no celular para olhar o YouTube, porque eu quero que seja uma conversa bem interativa. Eu estou vendo que alguns participantes já deram boa noite aqui para a gente, né? A Tainá, a Marília, o Felipe, a Simone. Então, obrigada, gente, a vocês que estão aí. E para fazer essa fala, eu preparei alguns slides. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Eu acho que eu já estou autorizada, né, Brandon, a compartilhar? Está sim, professora. Maravilha. Então, vamos lá? Eu sou uma professora fominha de aula, me deram 50 minutos, eu quero aproveitar cada segundo para a gente ter um momento de muito aprendizado aqui. Vamos ver se já está aparecendo. Já aparece aí para você, Brandon? Aqui sim, professora, já está aparecendo para a gente. Maravilha. Daqui para frente eu não consigo mais ver o chat, mas eu estou aqui olhando para o meu celular, acompanhando a movimentação. Vamos ver aqui, está aqui. Então, gente, o tema da nossa conversa é Projeto Mulheres Inspiradoras, Educação para a Transformação Social. A gente está falando aí da Semana do Administrador, Criatividade, Inovação, né? E o meu desafio aqui é falar para vocês sobre... A gente está falando de administração pública, né? Há uma representação equivocada de que ser servidor público é estar estagnado, é não se desafiar, é não levar inovação, porque eu tenho estabilidade, eu estou acomodado, né? E eu sou servidora pública há mais de 30 anos e eu rechaço essas representações, porque eu acredito que ser servidor público é escolher servir ao público, né? E a gente tem que servir com muito compromisso. Então, o que eu vou compartilhar aqui com vocês é um pouco da minha trajetória como servidora pública, como professora da educação básica.
E aí, para falar do meu trabalho, não tem como não falar desse provérbio africano que diz que o rio que esquece onde nasceu seca. Para eu falar do projeto Mulheres Inspiradoras, eu tenho que pedir licença para vocês para apresentar duas pessoas, seu Moisés e Dona Djanira, as pessoas mais inspiradoras da minha vida, meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe, por diferentes razões, né, por questões históricas, sociais e econômicas, tiveram negado o direito à educação. Os dois migraram para Brasília em busca de uma vida melhor na década de 60, quando a transferência da capital, né, estava começando esse processo de construir a capital aqui no DF, construir Brasília, e eles vieram tentar a vida. Chegando aqui, eles se encontraram, deu match, né, e esse encontro deu origem à minha família, que é essa família que está aí. Como eu disse, tanto o seu Moisés quanto a Dona Djanira não tiveram a oportunidade de ter acesso à educação formal plena. Meu pai não sabia ler e escrever, minha mãe nos contava que aos 5 anos de idade, quando ela vivia em Manhuaçu, Minas Gerais, no lugar de darem um livro ou um brinquedo para ela, deram uma enxada para ela capinar a terra. Mas eu posso afirmar para vocês com muita segurança que toda a existência do seu Moisés e da Dona Djanira foi colocada a serviço de que os seus filhos tivessem acesso à educação. Então, vocês imaginem o desafio do seu Moisés e da Dona Djanira, criar 6 filhos, né? Sendo ela trabalhadora doméstica, ele vendedor ambulante. Meu pai e minha mãe gastaram todos os recursos, saúde, existência, em nome de garantir que nós frequentássemos a escola. Meu pai sempre dizia para a gente que no dia que nós entrássemos na escola, nós teríamos superpoderes. Como ele não teve acesso à educação, ele tinha uma representação até idealizada da escola. De forma que quando eu entrei na escola, eu era essa menina representada aí na foto. Falem para mim o que vocês veem aí no rosto dessa menina que está representada nessa imagem. Tem um delay, né, aqui do Meet pro YouTube, mas a gente vai dialogando. Eu vi que a Mariana falou que a mãe dela é de Manhuaçu. Tive o prazer de conhecer Manhuaçu, gente. Então, quando eu entrei na escola, eu era essa menina representada aí na foto, com uma vontade imensa de aprender. Eu tinha no meu imaginário essa representação de uma escola muito idealizada, né? Que, como dizia o meu pai, eu me imaginava atravessando os portões da escola e ganhando superpoderes. Um ano depois de estar na escola, eu já era uma criança bem diferente. Eu já tinha percebido que a escola não era aquela maravilha toda sobre a qual meu pai me falava. Eu deparei com algo que eu já tinha encontrado fora da escola. O racismo, né? A violência racial. Isso foi me fazendo me tornar essa criança representada aí na foto. Silenciosa, assustada, sempre na expectativa de um safanão e de um xingamento. Eu passei para a 2ª série, depois desse impacto inicial de um processo de escolarização marcado por experiências que não imaginava encontrar na escola, e encontrei a professora Creuza, quando eu tinha 8 anos de idade. Uma professora que, apesar de todos os meus esforços para ser invisível, me percebeu, me acolheu, lutou para que eu aprendesse. E no encontro com ela eu fui provocada a ressignificar a percepção que eu tinha de mim mesma. E o mais importante, eu mudei o meu decreto interno. Até aquele momento eu dizia para mim mesma que eu queria ser invisível para sobreviver às violências que eu sofria. A partir do encontro com a professora Creuza, eu disse para mim mesma, eu não quero ser invisível, eu quero ser professora. E, de fato, eu me tornei professora aos 17 anos de idade. Eu cursei magistério, né, quando existiam as escolas normais. Passei a atuar como professora de educação básica, como professora efetiva, concursada aos 19 anos. De lá para cá, eu vivi muitas experiências, trabalhei nas séries iniciais, na educação de jovens e adultos, nos anos finais. Mais recentemente, eu atuo na formação de professores e professoras. E eu vou compartilhar aqui com vocês alguns marcos até chegar no projeto Mulheres Inspiradoras. Então, de 91 a 2002, eu trabalhei com os anos iniciais. Em 2003, depois de cursar letras, eu decidi trabalhar com adolescentes.
E aí foi um marco, porque eu tomei um susto. Quando eu fui trabalhar com adolescentes, nos anos finais, eu percebi que por mais que eu tentasse ser uma professora criativa, inovadora, o meu trabalho não reverberava, não provocava os estudantes a participarem. E aquilo me incomodou profundamente. Mas me incomodou tanto, né, essa pergunta, por que os estudantes viram as costas para aquilo que a escola está propondo? Que esse incômodo redundou numa depressão. De 2003 a 2004, eu vivi uma depressão muito violenta, muito forte, muito severa, e ela teve origem no fato de que, quando eu escolhi ser professora, servidora pública, educadora, eu escolhi fazer um trabalho que pudesse mobilizar as pessoas. E quando isso não acontecia, isso me provocava uma frustração muito grande, sobretudo porque eu escolhi trabalhar na minha comunidade, na escola onde 11 anos antes eu tinha sido aluna e onde havia estudantes com uma história muito parecida com a minha, que tanto quanto eu precisavam muito da educação para poder ter perspectivas melhores para o futuro. Ali, esse adoecimento me provocou a buscar ajuda profissional e nesse processo de receber ajuda profissional eu percebi que parte do processo de tratar o meu adoecimento psíquico tinha a ver com ou deixar a profissão ou mudar minha relação com ela. E aí eu decidi, mais uma vez, né, continuar na profissão. Acho que a menina de 8 anos que sentou no colo da professora Creuza e escolheu ser professora, ainda conversa comigo e internamente eu dizia, né, mas você vai desistir de ser professora na primeira dificuldade que apareceu, né? E no lugar de desistir, eu fui fortalecer a minha formação para responder essa pergunta, por que os estudantes viram as costas para a escola? E eu percebi, então, a partir das minhas pesquisas, das minhas leituras e releituras, que os estudantes viram as costas para a escola porque primeiro a escola vira as costas para eles. Nós temos insistido no modelo educacional ultrapassado, obsoleto, autoritário, colonial, que dá pouco espaço de expressão para os estudantes, que ainda os concebe não como sujeitos, mas como objetos, como se eles fossem recipientes onde a gente vai depositar conteúdo. Quem faz essa provocação, né, para a gente repensar a escola é o grande mestre Paulo Freire, a partir da categoria educação bancária, que ele discute no livro Pedagogia do Oprimido. E ali eu senti a necessidade de me ressignificar. E parte dessa ressignificação foi a inclusão das novas tecnologias à minha prática pedagógica. Ao incluir as novas tecnologias e as redes sociais na minha prática pedagógica, eu me deparei com um vídeo produzido e postado por uma menina de 13 anos, no qual ela se apresentava dançando de maneira muito erotizada. Falem aí para mim no chat, gente, se vocês estão me ouvindo direitinho, se vocês conhecem a palavra sexting. Quando eu vejo o chat parado, eu fico preocupada pensando, me perguntando se está sendo transmitido. Aqui aparece para mim que está sendo transmitido direitinho, né? Então, aquele vídeo daquela menina me incomodou porque ela se apresentava dançando de maneira muito erotizada, ela colocou uma roupa que expunha o corpo dela e a música que era exibida como parte do vídeo, era uma música que era extremamente depreciativa às mulheres. Oi, Samuel, você já ouviu falar? Ah, que bom que vocês estão ouvindo, Mariana. Vão dando sinal aí, tá? E aí, gente, quando eu vi o vídeo daquela menina, eu me perguntei, será que essa menina sabe que ela corre o risco de ter o vídeo dela levado para alimentar um site de pornografia, um site de pedofilia? Por que as meninas repercutem, repetem, reproduzem essa representação da mulher hipersexualizada? E aí eu fui fazer uma pesquisa e cheguei ao conceito de tecnologias de gênero. Vocês já ouviram falar sobre esse conceito, gente? Fala aí para mim no chat. É um conceito familiar para vocês? Quem elabora essa categoria tecnologias de gênero é uma pesquisadora chamada Teresa de Lauretis. E o que são tecnologias de gênero? São esses vários modos simbólicos que operam dentro da cultura para definir um script esperado para homens e mulheres.
O que caracteriza as tecnologias de gênero é que elas hierarquizam as identidades de homens e mulheres, os papéis, as performances, numa perspectiva de subalternizar as mulheres em relação aos homens. Então vamos lá. A Ana Beatriz disse que nunca ouviu falar desse termo. Então vamos trazer os exemplos aqui para vocês, gente. Se vocês fizerem uma busca no Google sobre brinquedos para crianças, vocês vão encontrar como opção de brinquedos para as meninas, panelinha, boneca, fogãozinho, objetos que reportam ao espaço doméstico, ao trabalho doméstico e à maternidade. Se você fizer uma busca por brinquedos para meninos, você vai encontrar super-heróis e objetos que reportam ao espaço público, a exploração do ambiente público, a poder, a inventividade, criatividade e engenhosidade. Percebam que aí a gente já começa a dizer que a menina deve se reservar o espaço público e o menino pode, aliás, a menina precisa se reservar o espaço privado, doméstico, e o menino pode ocupar o espaço público. Essas tecnologias de gênero, segundo Henri Giroux, Valesca Casanello, numa interlocução entre esses dois autores, elas também se apresentam nas representações trazidas pelos contos de fada. Os contos de fada, e aqui eu falo a partir do artigo Memória e Pedagogia no Maravilhoso Mundo da Disney, os contos de fadas muitas vezes atuam como pedagogias afetivas para colonizar os afetos das meninas. Então, há uma recorrência nesses contos de fada da representação da princesa frágil, doce, enquadrada num determinado padrão estético. Então, as princesas são sempre jovens, magras, loiras, e elas têm como meta ser escolhidas pelo príncipe. Inclusive, algumas dessas tecnologias de gênero, elas romantizam as relações abusivas, né? Porque a Bela e a Fera, você tem a representação de uma fera terrível, abusiva, que graças ao amor de uma princesa se transforma num príncipe. Indiretamente a gente está dizendo para as meninas, né? Se esses contos de fadas têm como público as meninas, a gente está dizendo para elas que se elas se relacionarem com um homem abusivo, o amor delas pode transformá-los. Eu vou trazer aqui um exemplo, a maioria está dizendo que não conhecia tecnologias de gênero. Até o que eu falei aqui, gente, vocês estão conseguindo me acompanhar e compreender direitinho o que são tecnologias de gênero? Eu vou trazer um exemplo que para mim é bem significativo, que é da Pequena Sereia. O conto da Pequena Sereia traz a representação de uma sereia corajosa, desbravadora, que quer explorar os 7 mares, e em algum momento ela encontra um humano e se apaixona. A condição imposta para que a pequena sereia viva esse amor é que ela abra mão da sua voz. A bruxa Úrsula, né, tem o poder de permitir que ela mude a sua condição de sereia para a condição humana, para que ela viva esse amor, e ela pede a voz da pequena sereia. E aí a pequena sereia indaga, mas a minha voz, eu vou abrir mão da minha voz? E a resposta que a bruxa Úrsula dá para ela, aqui eu trago um trecho da tradução da música que diz assim, ó: o homem abomina a tagarela, garota caladinha ele adora. Se a mulher fica falando o dia inteiro e fofocando, o homem se zanga, diz adeus e vai embora. Não vá querer jogar a conversa fora, que os homens fazem tudo para evitar. Sabe quem é a mais querida? É a garota retraída e só as bem quietinhas vão casar. Observem que na letra dessa música as meninas são educadas para acreditar que se elas quiserem viver uma história de amor, elas terão que abrir mão da própria voz, né? O Samuel até disse que agora houve uma mudança, né? É verdade. Mas essa mudança se deu justamente pela pressão dos movimentos sociais, movimento de mulheres, né? Mas eu sinto que no imaginário coletivo, no imaginário social, o que ainda prevalece é essa representação da princesa frágil, né? Então, aqui na letra que eu estou mostrando para vocês, a gente tem um exemplo de um conto de fadas que interpela as meninas a acreditarem que só as bem quietinhas vão casar. Imagina, gente, essa música, esse conto de fada sendo apresentado para as meninas desde a sua infância. A partir desse processo,
elas vão sendo gradualmente convencidas. A gente tem que lembrar que nós nos constituímos como sujeitos dentro da cultura a partir de todos os modos simbólicos que operam dentro dessa cultura. Se eu estou numa cultura que diz para mim o tempo todo que eu só tenho validade como mulher se eu for escolhida por um príncipe, isso vai me constituir internamente, ainda que eu não tenha consciência de que isso constitui. Vou trazer outros exemplos aqui, né? Um dado que é fundamental para essa conversa é o dado do UNFPA. Esse relatório do UNFPA foi lançado em 2016 e ele aponta, né? Foi feita uma pesquisa com meninas no mundo todo e esse relatório aponta que quando uma menina completa 10 anos de idade, o olhar da cultura para essa menina é de que ela ou pode ser dada em casamento, ou pode ser explorada no trabalho doméstico, ou pode ser explorada sexualmente. Gente, isso é um dado mundial. E no Brasil, a gente tem que dizer, a cada 20 minutos, uma menina é mãe. O Brasil é o 5º país em casamentos infantis. Nós temos uma cultura profundamente patriarcal, sexista, adultocêntrica, que olha para as meninas como objeto a ser explorado. Isso está naturalizado na cultura, na maneira como, nas comunidades, por exemplo, é recorrente que quando as meninas completam determinada idade, elas são obrigadas a assumir sozinhas o trabalho doméstico ou são obrigadas a trabalhar como babá e trabalhadora doméstica para apoiar o sustento da família. Então, esse relatório do UNFPA fala que se as meninas estão numa cultura que diz o tempo todo para elas, a partir dessas tecnologias de gênero, desses modos simbólicos, que elas só podem sonhar com marido e com casamento, é apenas essa perspectiva que é dada para elas, culturalmente, por operação dessas pedagogias afetivas, no processo de subjetivação dessas meninas, elas são empurradas direta ou indiretamente para o casamento. Na maioria das vezes, esses casamentos se dão quando essa menina não concluiu o seu processo de escolarização e ela perpetua um ciclo de pobreza. Ela engravida, ela tem muitos filhos, ela não pode estudar e ela vive uma vida precarizada. Então, a partir do vídeo daquela minha estudante, eu fui provocada a pensar em como a cultura representa meninos e meninas e como esse processo de subjetivação que vai condicionando os afetos das meninas para elas acreditarem que o que as valida como mulheres é serem escolhidas para casar, está muito relacionado a educar as mulheres para o amor. E aí é importante dizer, gente, que o problema não é o amor. O amor em si não é ruim, mas é a maneira como ele foi usado para persuadir a mulher a torná-la dependente. As mulheres são constrangidas o tempo todo pela cultura a acreditar que elas só têm validade se elas forem escolhidas por um homem. Deve haver mulheres solteiras aqui assistindo a live e vocês devem ouvir o tempo todo, né? Eu casei tardiamente, eu sou casada há 15 anos, tenho um filho de 10 anos, mas eu já tinha mais de 34 anos, eu tinha o meu emprego, eu morava sozinha, eu tinha minha casa montada, mas as pessoas me falavam assim, nossa, você não vai casar. Assim, a nós mulheres não é dada a possibilidade de não casar. Os homens não são interpelados dessa forma. E o que muitas vezes a cultura está chamando de amor, a gente tem que dizer, não tem nada de amor. Está muito mais ligado a trabalho não remunerado, né? E como o gênero é uma categoria relacional, a gente precisa lembrar que se nós estamos numa cultura que subalterniza as mulheres, que educa as mulheres para acreditarem que elas só podem ocupar o espaço doméstico, que elas são menos capazes intelectualmente que os homens, que elas têm menos força, menos poder, essa cultura, né, considerando que gênero é uma categoria relacional, ela também educa os homens para masculinidades tóxicas. As masculinidades hegemônicas são tóxicas. Elas trazem uma série de privilégios para os homens. Mas a gente tem que falar também do quanto essas masculinidades forjadas nos termos, né, da cultura, ela traz prejuízos. Então, se a gente olhar a Câmara, o Senado, o Judiciário,
todos os espaços de poder são, em sua maioria, ocupados pelos homens. Eles têm uma série de privilégios. Por outro lado, a gente tem que dizer que na nossa cultura, se tornar homem está relacionado a embrutecer consigo mesmo e com o mundo. Homem que é homem resolve as coisas na base da violência, homem que é homem bebe muito, né, para provar a sua masculinidade, a sua resistência ao álcool. Homem que é homem não faz trabalho doméstico porque isso é coisa de mariquinha, é o discurso que roda no senso comum. Homem que é homem mostra para a mulher quem é que manda em casa, ainda que para isso ele tenha que usar a violência. Homem que é homem pega muitas mulheres. Homem que é homem ultrapassa os limites de velocidade para provar sua masculinidade. Então, a gente tem uma cultura em que os homens não são educados para amar as mulheres, eles são educados para encarar as mulheres como suas propriedades, como objetos. Como diz a professora Valesca Zanello, pesquisadora de saúde mental e gênero há mais de 25 anos, ser homem, ser reconhecido como homem na cultura, é demonstrar-se capaz de se sentir assim perante mulheres, crianças, animais. Então, a cultura cobra que o homem estabeleça uma relação de domínio, de controle, de subjugação e transformação do outro em coisa ou pedaço de coisa. Ou seja, desumaniza. Nós temos uma cultura que desumaniza, que forma os homens para desumanizarem as mulheres, e no final das contas, esse embrutecimento que a cultura impõe para eles faz com que eles sejam desumanizados, né? O Osmar até falou aí que o casamento é um acordo dos dois, mas, Osmar, isso aqui não é um problema individual, tá, gente? É um problema estrutural, é uma questão cultural. O que eu estou mostrando aqui é que as nossas emoções são formadas dentro da cultura. Então, mesmo que uma mulher queira tomar uma decisão individual, ela vem desde a infância sendo formada dentro dessa cultura para ter essa mentalidade, para inclusive sofrer por amor, né? Isso, exatamente. Até parte da minha apresentação é trazer aqueles topos de bolo, Paula. Você já viram aqueles topos de bolo que a noiva está arrastando o homem à força para casar, né? Existem essas representações. E aí, gente, qual é o resultado dessas masculinidades tóxicas? O Brasil é um país em que a cada hora e meia uma mulher é morta pelo simples fato de ser mulher. Não há um só dia que a gente não receba notícia de uma mulher assassinada. E agora, com essa quarta onda feminista que democratizou o debate sobre violência contra a mulher, mulheres que antes se submetiam à violência estão tendo uma tomada de consciência sobre o que são relações abusivas e estão se recusando a ficar nessas relações. E a gente está vendo uma incidência muito maior de violência contra a mulher justamente por isso, porque os homens não aceitam que as mulheres rompam com as relações, né? O que foi feita uma pesquisa aqui no Distrito Federal com agressores, e a frase que eles dizem é a seguinte: se ela não for minha, ela não vai ser de mais ninguém. Isso não é amor, né, gente? Porque o amor, ele não aceita opressão. Onde há opressão e violência, não há amor. Isso é posse, isso é autoritarismo, isso recebe outro nome, né? E aí eu acho importante trazer também uma reflexão sobre a relação entre gênero e raça, né? A Jana está trazendo aqui para gente que ela viu uma foto de uma mulher negra pegando comida no lixo. Já vou trazer aqui para você. Essa coletânea de notícias que eu trouxe aqui, gente, ela tem um objetivo, tá? Eu esqueci de falar. De dizer que essas questões não são individuais, elas são estruturais. Sempre que eu dou essa palestra, eu sinto que os homens, né, às vezes se incomodam, naturalmente causa um desconforto, né? Você ouvir falar que você está dentro de uma estrutura, desculpa, que te dá privilégios, por um lado, e que te embrutece por outro. Mas eu trago essas várias notícias para mostrar justamente que não se trata de uma questão individual, é uma questão estrutural. O ponto de partida para essa conversa é a gente dizer assim, ó,
Todos nós fomos formados dentro de uma cultura machista, sexista e patriarcal. Então, eu, uma mulher negra, se não estiver muito atenta, eu vou reproduzir machismo, racismo e sexismo. Eu, outro dia, dei uma entrevista para o Correio Brasiliense para dizer isso. O machismo habita todos nós. Então, a tendência das pessoas, em especial dos homens, quando eu dou essa palestra, é dizer assim, não, mas eu sou diferente. Não, gente, todos nós fomos formados dentro da mesma cultura. Nós somos formados pela cultura. Como é que a gente vai ser diferente? Isso está dentro de nós, isso está no nosso imaginário. Talvez alguns vão deixar isso escapar de maneira muito mais violenta, mas eu estou dizendo isso para falar o seguinte: tomar consciência de que isso nos constitui nos provoca a nos desconstruir, a refletir sobre isso para nos desconstruir. E aí, como a Jana trouxe a questão racial, veio em hora oportuna, Jana, porque a gente precisa falar o seguinte: se a gente está numa cultura que subalterniza as mulheres em relação aos homens, a gente está também numa cultura que subalterniza pessoas negras em relação a pessoas brancas. O Brasil é um país de base escravocrata e um país que se nega um país negro. É um país de base indígena, negra, que se acha um país branco europeu. As imagens que formaram, né, o imaginário social, o imaginário coletivo, são essas imagens que representam a branquitude a partir do lugar da superioridade. Então, eu trago aqui a obra do Modesto Brocos, né, que chama A Redenção de Cã, e essa obra é a representação da interpretação que algumas pessoas fazem daquela passagem bíblica em que Noé amaldiçoou Cã porque o viu nu, e algumas correntes religiosas fundamentalistas interpretam essa passagem da Bíblia como o fato de que o continente africano teve a sua origem a partir da maldição que Noé lançou sobre Cã. Imaginem o que é viver dentro de uma estrutura que associa tudo relacionado às pessoas negras a coisas negativas e coloca as pessoas brancas nesse lugar de quem merece ter uma vida farta, né? Essas imagens, gente, elas povoam o nosso imaginário, né? E aí é importante a gente dizer que se a gente pegar a história do Brasil e separar em 5 partes iguais, a gente vai concluir que 4 dessas partes da história do Brasil, 4/5 da história do Brasil, ele foi um país que traficou, torturou, explorou e matou pessoas negras, negando a elas toda a dignidade e toda a humanidade. Tudo que a gente chama de Estado Democrático de Direito no Brasil está sustentado no racismo estrutural, que é essa forma de organizar a sociedade a partir da qual você garante direitos e privilégios para pessoas brancas a partir da retirada de direitos de pessoas negras. O Brasil é um país que já criou leis para impedir pessoas negras de terem acesso à terra para plantar, para impedir pessoas negras de terem acesso à educação. O Brasil criou na Constituição de 1934, a determinação da educação eugenista, ou seja, uma educação que afirmasse a superioridade da raça branca. Como é que isso reverbera na questão de gênero? Se para as mulheres brancas o que resta é a possibilidade do casamento e da maternidade como possibilidade identitária, o espaço doméstico como possibilidade identitária, para as mulheres negras nem isso. Porque a história confirma, mostra, né, que o Brasil, gente, é um país que teve fazendas de estupro. As mulheres negras não eram vistas como pessoas, eram vistas como reprodutoras. E elas não tinham direito de cuidar dos seus filhos. Elas geravam filhos para serem escravizados. E eram obrigadas a cuidar dos filhos das sinhás. Então, se para as mulheres brancas ainda se reserva a maternidade, para as mulheres negras nem isso. E a gente fala dessas coisas e parece que é tão distante, né? Mas eu acho que o caso recente do Miguel e da Mirtes ilustra que isso ainda está diluído nas estruturas sociais. Mulheres negras ainda são constrangidas pelas estruturas sociais a não exercerem uma maternidade plena, porque para cuidar dos seus filhos, para poder sobreviver,
elas têm que cuidar do filho da mulher branca, né? Vocês acompanharam o caso da mulher do prefeito em Recife, que em plena pandemia exigiu que a sua trabalhadora doméstica fosse prestar serviço para ela, e ela foi obrigada a levar o seu filho de 5 anos para o trabalho, e o resto vocês sabem, né? Então, daqui a pouquinho eu olho com atenção no chat, porque agora chegaram muitas informações, mas eu estou aqui atenta. Então, meu raciocínio foi o seguinte, gente, se nós estamos numa cultura que educa as meninas para a subalternidade, para limitar suas possibilidades identitárias, para constrangê-las a só sonhar com casamento e maternidade e se submeterem a relações abusivas. Se, além disso, eu tenho uma cultura que educa os meninos para masculinidades tóxicas, para acreditar que ser homem é embrutecer consigo mesmo e com o mundo, se, além disso, a gente tem uma cultura profundamente marcada por um racismo estrutural, como é que a gente, a partir da escola, pode colaborar para mudar essa cultura? E aí me veio a ideia de criar um projeto que me permitisse conversar não só com aquela menina de 13 anos que produziu um vídeo onde ela reproduz a representação da mulher objetificada e hipersexualizada, mas a partir do vídeo daquela menina eu fui provocada a construir um projeto que me permitisse dialogar com todos os alunos que estavam confiados a mim naquele ano. Eu vi o vídeo em 2013, pensei no projeto em 2013, final de 2013, e em 2014 ele foi desenvolvido com 5 turmas do 9º ano. Projeto Mulheres Inspiradoras, que partiu do princípio de que se nós temos uma cultura que só representa as mulheres a partir da hipersexualização, da estigmatização dos seus corpos, que tal, a partir de um projeto feito no chão da escola, trazer outras referências femininas que possam inspirar as mulheres, as meninas, para que elas vislumbrem outras possibilidades identitárias. E aí, como é que o projeto aconteceu, gente? Ele propôs a leitura de obras escritas por mulheres. Eu sou apaixonada por trabalho com leitura na escola, leitura e literatura. Então, a gente propôs que eles lessem o Diário de Anne Frank, Eu Sou Malala, 4 obras escritas por mulheres negras, como Carolina Maria de Jesus e Cristiane Sobral. Depois eles foram provocados a conhecer a biografia de mulheres inspiradoras, mulheres jovens como Anne Frank e Malala, mas também mulheres idosas como Cora Coralina, mulheres brancas como Irena Zendra e Lígia Fagundes Telles, mas também mulheres negras como Rosa Parks, grandes nomes da academia como Zilda Arnes, a pediatra, né, que mudou a história do Brasil ao criar a Pastoral da Criança e conseguir reduzir drasticamente as taxas de mortalidade infantil, a grande Nise da Silveira, que reinventou a psiquiatria, a maravilhosa Carolina Maria de Jesus, que uma das obras dela foi primeiro publicada na França para depois ser publicada no Brasil. Eles também conheceram a história da Maria da Penha, uma mulher que se recusou a aceitar a impunidade do seu agressor e inspirou a criação da Lei Maria da Penha, que é um marco legal muito importante na defesa dos direitos das mulheres. Além disso, os estudantes foram convidados a conhecer mulheres inspiradoras da nossa comunidade, porque se é importante falar de mulheres inspiradoras do mundo e do Brasil, a gente precisa falar das mulheres que estão no nosso território, né? Madalena Torres, Patrícia Mero Pereira, Cristiane Sobral, são grandes lideranças que cada uma, ao seu modo, dá contribuições decisivas para a nossa comunidade. Essa que está aí no 4º retângulo, vocês estão reconhecendo, né? Professora Creuza. Mas, além disso, os estudantes foram provocados a entrevistar mulheres inspiradoras das suas vidas. Falem aí para mim no chat, gente, quem é a mulher inspiradora da sua vida? Considerando mulheres inspiradoras, como a gente falou aqui, né? Mulheres que se recusaram a reduzir a sua trajetória aos estereótipos de gênero.
mulheres que foram corajosas, né? Mulheres que foram autoras das suas trajetórias. Quem é a mulher inspiradora da vida de vocês? Quando eu desenvolvi o projeto com os meus alunos, que a gente chegou nessa fase, aí já era o mês de maio, o projeto começou em fevereiro, eles me disseram assim: nossa, professora, depois que a senhora apresentou a história dessas mulheres extraordinárias que a gente não conhecia, eu só posso dar esse título de mulher inspiradora para minha mãe. O outro me dizia: eu só posso dar esse título para minha avó. E aí eu falei: então vamos lá, vocês vão entrevistar essas mulheres, gravar a entrevista e escrever a história delas. Essa foi a etapa mais surpreendente do projeto, gente, porque quando a gente começou o projeto, eu percebi que era necessário preparar um roteiro para que eles aprofundassem o conhecimento que eles tinham sobre a história daquelas mulheres. Então, eles já chegavam das entrevistas com o peito estufado, o olho brilhando e me dizendo assim: nossa, professora, a minha mãe é muito mais inspiradora do que eu imaginava. Eu lembro de um aluno falar para mim: professora, minha mãe foi obrigada a sair da escola e a trabalhar como quebradeira de coco para ajudar no sustento da família. Ela veio para Brasília tentar a vida, lutar pelo direito de estudar, de se profissionalizar, e hoje ela é dona do próprio negócio. O outro me dizia: professora, eu descobri que a minha bisavó ficou viúva com 10 filhos para criar e ela trabalhou anos a fio em cima de uma máquina de costura. O outro me contava: professora, eu descobri que quando a minha mãe engravidou de mim, ela foi colocada para fora de casa porque era adolescente. E ela lutou bravamente pela minha vida, por mim, e lutou sozinha. Eu fiquei tão impressionada, gente, com a história daquelas mulheres, não para romantizar o sofrimento delas, mas para perceber a revolução silenciosa, extraordinária que aquelas mulheres fazem no território. A gente ficou tão impressionado que a gente produziu o livro, transformou aquelas histórias no livro Mulheres Inspiradoras, em que os estudantes contam as histórias de suas mães, avós e bisavós. Aqui a gente tem imagens do dia do lançamento do livro. Os alunos e alunas são lindas, né, gente? Isso foi o projeto foi desenvolvido em 2014, o livro foi publicado em 2016. E aí eu já começo a falar dos resultados do projeto, né? Vocês lembram que esse projeto começou a partir de uma depressão, né? Uma depressão que me provocou a rever a minha prática pedagógica. Então, quando eu desenvolvi esse projeto, gente, eu já vinha, desde 2003, de um processo de ressignificação do meu fazer pedagógico. Então, foi um projeto todo feito com metodologias diferenciadas e, por isso mesmo, promoveu o envolvimento dos estudantes. A gente trabalhou com rodas de conversa, rodas de leitura, apresentação de seminários, teatro, produção de documentário, pesquisa de campo, metodologias que colocaram os estudantes como sujeitos no processo pedagógico. E aí houve alguns resultados que a gente não esperava. Parte do projeto é uma campanha que nós fizemos pelas redes sociais de combate à violência contra a mulher. Alguém viu essa campanha e nos enviou um e-mail sugerindo que nós nos inscrevêssemos no 4º Prêmio Nacional de Educação em Direitos Humanos. Para nossa surpresa, nós concorremos com projetos do Brasil inteiro, nos inscrevemos e conquistamos o 1º lugar. Esse seria o primeiro de uma série de prêmios que a gente ganharia, porque nós também conquistamos o 8º Prêmio Professores do Brasil, o Prêmio Construindo Igualdade de Gênero, fomos finalistas no Prêmio Cláudia, no Prêmio Professor Nota 10. No final das contas, foram 13 prêmios diferentes. E no dia 29 de maio, a gente abre o jornal e descobre essa notícia, de que o projeto Mulheres Inspiradoras tinha sido escolhido para representar o Brasil num prêmio internacional, primeiro prêmio ibero-americano de educação em direitos humanos. A gente foi muito orgulhoso, né, de poder representar a educação pública, a educação básica, uma escola de periferia. E, para nossa alegria, mesmo sendo o único projeto de língua portuguesa, nós conquistamos o primeiríssimo lugar, levamos $20 mil americanos para a escola. Depois dessa experiência,
o projeto Mulheres Inspiradoras ganhou visibilidade e nós recebemos um convite de um banco que tem sede na Colômbia, chamado CAF, para que o projeto Mulheres Inspiradoras chegasse a mais escolas. E aí, nessa época, gente, isso foi 2016, junho de 2016, eu fui convidada a ser coordenadora desse programa. Foi a primeira vez que eu saí do chão da escola, depois de 26 anos exclusivamente no chão da escola, como professora de educação básica. E a gente decidiu, em 2017, que esse programa começaria com uma experiência piloto com 15 escolas públicas e que a gente usaria os recursos que foram doados para comprar livros de autoria feminina, livros escritos por mulheres, para que professores e professoras participassem de uma formação de 180 horas e criassem projetos que dessem centralidade à questão racial e de gênero a partir dos letramentos literários e dos letramentos críticos. Então, a gente já está no 4º ano da experiência do projeto Mulheres Inspiradoras. A experiência piloto foi avaliada pela Universidade de Brasília. Nós obtivemos resultados muito positivos e de lá para cá a experiência foi se consolidando, né? Hoje a gente está em mais de 50 escolas públicas do Distrito Federal e a gente considera um resultado importante também a visibilidade que o projeto teve em espaços de muito destaque na mídia, porque a gente vive, né, gente, uma luta por essa educação pública, inclusiva, democrática, cidadã, e poder ocupar espaços de grande visibilidade na mídia para fazer a defesa dessa educação pública, laica, cidadã, inclusiva, democrática, pela igualdade e pela justiça social, é muito importante porque isso inspira outros profissionais da educação a também abraçarem uma agenda educacional que se dê em e para os direitos humanos. E aí, estou quase aqui encerrando, eu vi que eu tinha 50 minutos, estou quase chegando no teto. A gente recebeu a notícia, no dia 28 de maio desse ano, que o projeto Mulheres Inspiradoras foi finalmente institucionalizado. Oficialmente, ele é uma política pública no Distrito Federal, que foi publicada a portaria, né, que torna o projeto política pública. Então, cada professor e professora que participa dessa formação tem uma formação de 180 horas e é provocado, incentivado a criar o seu projeto autoral, abordando as obras que são distribuídas para a escola. E no Mulheres Inspiradoras a gente não acredita em professor multiplicador, a gente acredita em professor autor. Então, eles não vão copiar o projeto, mas a partir do projeto eles vão criar iniciativas na escola que estimulem a leitura, a escrita autoral, sobretudo a leitura do texto literário e a formação integral e cidadã comprometida com a defesa dos direitos humanos. E aí eu encerro aqui a minha fala, gente, com essa imagem que é bem representativa do sentido, primeiro, do nosso trabalho como educadores, como servidores públicos, né, comprometidos. A gente está falando aí da criatividade, da inovação, do compromisso, né, na gestão pública. E essa foto foi tirada no dia do lançamento do livro Mulheres Inspiradoras. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês, porque agora o Meet só permite ver a minha tela, né? Vocês não estão vendo o meu rosto, mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o livro. No dia do lançamento do livro, a professora Creuza me surpreendeu e chegou com esse buquê de rosas lindo, 34 anos depois dela ser minha professora. E eu fiquei muito emocionada, né? Porque eu quis viver a experiência que os meus alunos estavam vivendo, de entrevistar a sua mulher inspiradora, e quando o projeto aconteceu, a minha mãe já era falecida. Então, eu conto a história dela no livro, porque ela me contava muito da história dela, mas eu entrevistei a professora Creuza. E na entrevista, né, além de ficar encantada com a história dela, eu fiz uma pergunta que eu trazia guardada no meu coração há mais de 34 anos. Por que a professora Creuza tinha olhado para mim?
apesar de todos os meus esforços para ser invisível. Eu perguntei para ela, professora Creuza, você olhava para mim e via essa criança silenciosa, assustada, sempre na expectativa de um safanão e de um xingamento? E a professora Creuza me disse, eu não via nada disso. Eu só via uma criança que queria aprender. E no final das contas, gente, o nosso trabalho é sobre isso, né? A professora Creuza, no contato comigo, ela sabia que eu tinha muitas fragilidades, né? Uma estudante numa escola de periferia, filha de pai e mãe não escolarizados, mas a professora Creuza conseguiu olhar para o que eu tinha de força e de potência e não para as minhas fragilidades. Eu acho que escolher ser servidor público, escolher atuar na gestão pública está muito relacionado a ter um compromisso social com a promoção da mudança, né? A professora Creuza estava num espaço que muita gente olha como um espaço de menor importância. Ser professora no Brasil não é algo que seja valorizado. Eu sou professora há 30 anos e posso dizer, esse é um país que não valoriza a educação. Mas como servidora pública e professora, eu sempre disse para mim mesma, a primeira a valorizar o que eu faço precisa ser eu. Então, a gente deseja que cada criança, cada adolescente possa ter a oportunidade que eu tive de ter uma professora que olhe para ela não no que lhe falta, mas no que ela tem de força e de potência. Porque força e fragilidade todos nós temos, é isso que nos torna humanos, né? E é muito bom ter alguém do nosso lado que vai escolher olhar para a nossa força. Obrigada, gente, pela atenção de vocês, pela paciência. Eu acho que eu cheguei aí a 50 minutos, cravadinhos. Acho que agora a gente pode fazer... Cadê o Brandon? Parar de compartilhar aqui, Brandon. Opa, tô aqui, professora. Oi, querido. Então, a gente vai ter oportunidade de receber perguntas do público, né, gente? Vocês estão mandando perguntas aí? Professora, nesse momento o pessoal está elogiando bastante, aplaudindo, e eu compartilho com eles, professora. Eu, como aluna aqui, compartilho com eles e eu digo, professora, a senhora é uma mulher inspiradora. Ô, querido, obrigada. O meu link aqui do YouTube caiu, eu vou entrar de novo para poder achar as falas de vocês, para poder olhar o que vocês estão falando, tá, gente? Estou entrando aqui. Enquanto o pessoal não faz a pergunta, eu vou fazer uma pergunta para a senhora, meio genérica, com certeza já deve ter ouvido muito essa, mas vamos lá. Faço da minha parte, tá? Dentro da própria educação pública, né? Dentro do ramo que a senhora sempre atuou a vida inteira, existiu resistência para esse projeto, seja de outros professores, seja de repente, coordenadores, diretores, ou até mesmo de família, de alunos, alunas? Como é que funcionou isso? Teve bastante problema com isso? Brandon, querido, todo tipo de resistência que você pensar em mais algumas. Eu acho importante falar isso porque eu não quero romantizar, né? Nem a profissão, nem o serviço público. Ser servidor público no Brasil significa um grande desafio, sobretudo ser professor, né? Nessa atual conjuntura nós somos representados como inimigos, né? Professores têm sido atacados. E a gente precisa lembrar que o projeto Mulheres Inspiradoras, ele é um projeto subversivo, né? Ele é um projeto que foi criado para se insurgir a educação bancária, autoritária, instrucionista. E é um projeto que coloca dentro da escola histórias de mulheres periféricas, mulheres negras, que foram invisibilizadas no currículo. Tanto mulheres brancas como mulheres negras não estão nos livros de história, contando a história como os homens estão. Então, ele é um projeto muito transgressor na melhor acepção da palavra. E a gente sabe que as pessoas têm dificuldade de lidar com o novo. Então, eu senti resistência de alguns colegas, eu senti resistência de estudantes. Então, é um projeto, por exemplo, que a gente trabalha muito com escrita autoral.
Me incomoda muito que a escola gaste tanto tempo colocando os estudantes para fazer cópia. Cópia de uma coisa que já está num livro, cópia de uma coisa que já está na internet. Então, nas minhas aulas, eu trabalho muito com escrita autoral. E eu lembro que um aluno me falou assim, professora, por que a senhora não pede a gente para copiar esse negócio de pedir texto da cabeça da gente, professora? Dá muito trabalho, dá muito trabalho. Ou seja, o que a gente percebe na escola? A própria escola, pela maneira como ela funciona, ela condiciona o aluno à cópia, à repetição, à reprodução. Muitas vezes não provoca o estudante a pensar, é o que o Paulo Freire fala, né? É uma educação bancária que coloca o estudante como objeto. O professor transfiro o conhecimento para ele e depois ele transfere para uma prova. Mas não há uma aprendizagem profunda que envolva esse estudante. Então, Brendo, como eu estava fazendo uma coisa muito transgressora, eu recebi resistência tanto em relação à metodologia quanto em relação à temática. Então, teve um aluno que disse assim para mim, por que eu tenho que estudar histórias de mulheres? Por que mulheres inspiradoras e por que não homens inspiradores, né? E eu adorei a provocação, porque ele me deu a oportunidade de dizer assim, olha, abre aí o seu livro de história. Procura onde é que estão as mulheres. Eu não preciso de um projeto para contar a história dos homens, porque a história sempre foi contada pelos homens, para os homens, com os homens. Eles estão aí devidamente documentados nos livros de história, nos livros de literatura. Então, as resistências fazem parte do processo. Se a gente quiser fazer mudança, e o nosso tema é inovação, criatividade, quem quer inovar e ser criativo, vai ter que provocar mudanças dentro das estruturas. A gente sabe que as estruturas, elas tendem a se movimentar para ficar onde estão, para voltar a ser o que são. Porque, gente, sair da nossa zona de conforto dá trabalho, né? A gente já está aqui habituado com isso, já domina esse rolê, já sei como é que faz. Então, vai ter resistência, gente. Mas a resistência faz parte do processo. Muito bem, professora. O que a senhora falou, o processo é complicado, né? O processo é difícil. Professora, a Paula Cordeiro está falando para a senhora falar as redes sociais do projeto para seguir. Olha aí, já conseguimos mais uma seguidora aí. Gente, eu estou precisando de voluntários para me ajudar, porque hoje o projeto Mulheres Inspiradoras é formado por mim e a minha parceira de formação, Maissara. A gente tem um volume de trabalho enorme, então o projeto tem uma página no Facebook que é Projeto Mulheres Inspiradoras, mas ela está desatualizada, porque a gente não consegue cuidar de tanta coisa. Mas o que acontece no projeto é atualizado na minha página pessoal, @professora Gina Vieira. Inclusive, o canal Mulheres Inspiradoras vai promover o Novembro pela Equidade Racial. Dia 3, dia 17 e dia 20 de novembro, nós teremos aulas abertas no canal Mulheres Inspiradoras para falar sobre como promover uma educação comprometida com as relações raciais. Inclusive, no dia 20 de novembro, que é um sábado, Dia da Consciência Negra, eu vou dar uma aula lá no canal para falar sobre os passos necessários à promoção de uma educação antirracista que não se reduz à pedagogia de eventos, né? Infelizmente, às vezes a escola promove um monte de eventos que não provocam a mudança que a gente precisa no espaço escolar, né? Então, vocês estão todos convidados, gente, para seguir o canal Mulheres Inspiradoras. É muito fácil vocês acharem, se vocês digitarem no Google o canal Mulheres Inspiradoras, vocês vão encontrar. O ícone do canal, para vocês não se enganarem, porque tem outros canais, né, com o nome de Mulheres Inspiradoras, é o livro, é a capa do livro que os alunos fizeram, tá? Sigam lá, canal Mulheres Inspiradoras e @professora Gina Vieira, e no Facebook, Projeto Mulheres Inspiradoras. Legal, professora. A professora Simone Lisboa, nossa coordenadora querida, está dizendo assim: mesmo no bacharelado, ainda temos muita dificuldade de estimular a leitura, principalmente do que vai além da prova. Pode compartilhar um pouco dessa sua da sua experiência conosco, principalmente da leitura literária além da prova, nas cobranças.
expressando-se melhor, né? Além da leitura Nossa, que é obrigatória, né? Que pergunta ótima, né, Brendo? A professora Simone está nos prestigiando pelo YouTube, né? Obrigada, professora Simone, por essa ótima pergunta. Então, gente, eu sou apaixonada por literatura, né? Eu acho que a literatura ela cumpre um papel fundamental na educação, que é estimular a criatividade, nos ajudar a elaborar os nossos conflitos internos, ampliar o nosso repertório vocabular, cultural, estimular a nossa imaginação. Enfim, quem lê desenvolve muito mais a inteligência, o autoconhecimento. E considerando os benefícios que a leitura traz, a gente tem que lembrar que um dos desafios que a gente tem é lidar com esse mundo acelerado, né? Esse mundo acelerado, né, Brendo, ele não permite que a gente leia. É um mundo acelerado, é um mundo hiperconectado. E aí eu sinto, professora Simone, que para a gente provocar a leitura no espaço escolar, a gente tem que sair do discurso de mandar ler, foi o que eu fiz com os meus alunos, e provocar momentos efetivos de leitura na escola. Então, nas minhas aulas, a gente tirava muitas aulas simplesmente para ler. E não fazer cobrança nenhuma, né? Porque outro problema é assim, vocês vão ler para fazer uma ficha literária, vocês vão ler para responder um questionário. A gente já associa a leitura à cobrança. E a leitura do texto literário, haverá momentos que não tem jeito, a gente vai ter que fazer uma avaliação. Mas é importante ter momentos de leitura em que não haja cobrança nenhuma, em que a gente leia pelo prazer de ler, em que a gente leia para falar sobre o que aquela leitura provoca em nós. Então, eu lembro, por exemplo, que no projeto Mulheres Inspiradoras, eu selecionei vários trechos do Diário de Anne Frank para ler na sala de aula com os meus alunos. E aí, a gente simplesmente fazia uma roda de leitura e lia em voz alta. Gente, eles adoravam. Eu lembro que eu recebi um depoimento de uma mãe, ela ligou para a escola e falou assim: quero saber o que vocês estão fazendo com meu filho aí nessa escola, porque ele está trancado aqui no quarto com um livro, eu estou preocupada. O que tem nesse livro? E o que tinha no livro, né, Breno? Eles falaram para mim, professora, que a gente leu o prefácio, e no prefácio conta-se que duvidaram que a autoria fosse de uma garota, uma adolescente, acho que na época ela tinha 14 anos quando ela começou a escrever. E eles disseram assim, professora, não tem como esse livro não ter sido escrito por uma adolescente. Ela fala de tudo que a gente sente. Professora, por favor, manda a minha mãe ler esse livro para ela me entender, professora, por favor. Então, a leitura, ela nos ajuda a elaborar a nossa existência, a organizar o nosso caos interior, a nomear as dificuldades que a gente está vivendo, né? Quando a gente fala de ampliação de repertório vocabular, não é só para o conhecimento acadêmico, mas é repertório para a nossa existência, né? Para a gente nomear aquilo que a gente sente, às vezes a gente não consegue organizar, a literatura nos dá isso, né? Então, se eu pudesse dar 2 dicas importantes, professora Simone, a primeira seria essa: no lugar da gente mandar ler, a gente criar momentos de leitura. E não só momentos de leitura, mas momentos em que os estudantes possam falar do prazer de ler, do que aquela leitura provoca, sem nenhuma censura. Inclusive falar, não gostei, professora, né? A sala de aula tem que ser um espaço de liberdade de expressão. E aí eu vou recomendar para vocês a leitura de um livro que eu li em 1996, mas é um clássico, gente, tem livro que nunca envelhece. É um livro de um autor chamado Daniel Pennac, o nome do livro é Como um Romance. E ele fala sobre os direitos imprescritíveis do leitor. Esse livro, assim, foi decisivo na minha trajetória como professora e ele me provocou a levar a literatura para a sala de aula a partir desse lugar do prazer. Então, Daniel Pennac, nesse livro, ele fala assim, o verbo ler não aceita o imperativo. O nosso trabalho não é mandar ler, é seduzir para a leitura, né? É criar momentos de leitura para que o estudante possa experienciar esse prazer estético que o contato com o texto literário nos proporciona. Eu tenho uma coisa a compartilhar em relação a isso. Eu gosto de ler bastante. Quem me conhece sabe que eu escrevo muito, que eu leio muito. Às vezes estou na aula EAD aqui e estou escrevendo no caderno, mesmo assim.
E tem uma coisa muito interessante, professora, que isso surgiu por causa de uma professora também que eu tive no ensino fundamental, que era uma professora de uma aula de literatura na escola. E eu lembro que essa professora, uma vez, eu vou ser bem breve aqui nessa história, eu lembro que ela pediu pra gente escolher vários livros, né? E trouxe vários livros infantos juvenis, porque nós éramos adolescentes, né? Acho que era oitava série, coisa assim, sétima, oitava série. E aí juntou eu com um colega, a gente pegou um livro e a gente tinha que escrever um resumo do capítulo daquele livro. E ler para a sala inteira aquele resumo. Depois que a gente leu todos os resumos de toda a turma, essa professora pediu para a sala votar em um livro que fosse legal. Acabaram votando no livro que eu e meu colega tinha feito. E aí a atividade foi que nas próximas 4 semanas nós lemos o livro inteiro. O nome do livro era Histórias de Futebol, uma coisa assim. Era um livro bem, tipo, bem bobinho mesmo, sabe? Acabou que, depois daquilo, eu peguei a paixão por leitura. E hoje eu leio pra caramba, tipo, eu leio muito por causa daquele incentivo lá na oitava série, sétima série, lá no ensino fundamental que eu tive. E muitos colegas meus daquela época que eu ainda tenho um contato também leem pra caramba. Esses dias eu tava num ônibus e encontrei com uma colega lendo livro lá fora, que legal. Foi uma coisa que veio daquela época já e foi plantada na gente ainda adolescente. Tem uma pergunta aqui do Eliseu Rocha Moreira, ele pergunta: professora, qual seria o método mais eficaz para melhorar o ensino no Brasil? E a Paula Cordeiro, ela falou também que ela está disponível para ajudar, tá bom? Depois ela vai entrar em contato com você que ela quer ajudar. Oba, já gostei, Paula. Você anotou meu Instagram, né? @professora Gina Vieira. Eu costumo responder aos directs, tá, gente? Talvez não responda tão rápido, mas respondo. Maravilhoso esse relato do Brandon. Adorei, Brandon. Confirmou a minha tese de que, no lugar de mandar ler, simplesmente a gente tem que criar efetivos momentos de leitura, até porque a gente está aí com uma geração que é chamada só para ficar nas telas, né, gente? Só para ficar nas redes sociais, para ficar nos jogos eletrônicos. Então, talvez se eles não lerem na escola, em casa dificilmente vão ler, né? A pergunta do Eliseu sobre qual seria o método mais eficaz para melhorar o ensino no Brasil. Essa não é uma pergunta fácil, viu, Eliseu? Mas eu vou te dizer o seguinte, eu acredito muito no que o Darcy Ribeiro diz. A crise na educação pública brasileira não é uma crise, é um projeto. Primeiro, a gente tem que superar a concepção ingênua de achar que todo mundo quer que a escola pública dê certo. Tem muita gente que lucra com as dificuldades e a precarização da escola pública, né? A gente sabe o que precisa fazer, Eliseu. A gente já acumulou um conhecimento e uma experiência e quer dar um exemplo efetivo? Estava falando aqui com o Brendo agora há pouco, gente. Os institutos federais são um primor. O desempenho acadêmico dos estudantes dos institutos federais são extraordinários, são maravilhosos. Mas qual é a diferença de um instituto federal e uma escola de educação básica regular, comum? Por exemplo, no Instituto Federal, o professor não tem uma carga horária de 30 horas de regência de classe. Ele tem uma carga horária menor. Esse professor precisa ter tempo para fazer pesquisa, para estudar. Quem ensina não pode parar de estudar, gente. Quem ensina precisa ser cientista, pesquisador o tempo todo. O professor que está lá na escola pública, eu tenho um colega, gente, que tem 15 turmas, com 40 alunos, 15 diários para preencher, que dão 30 horas aulas, que estão em sala de aula todos os dias. É uma estrutura que não é feita para ajudar o professor a ensinar bem. É uma estrutura feita para arrebentar com o professor. Não por acaso o Brasil é campeão de adoecimento na carreira docente. E aí eu tenho que dizer para vocês, o que a gente precisa fazer para melhorar a educação já está documentado nos planos municipais de educação, no Plano Nacional de Educação. Isso é resultado do que a gente acumulou como país a partir de pesquisas na educação. Agora, o que acontece, Eliseu? Nesse exato momento, o atual Ministério da Educação está
desconstruindo, desmontando, desqualificando tudo que a gente construiu. Todos os nossos marcos civilizatórios, tudo que a gente defendeu para a educação pública, laica, democrática, inclusiva, cidadã, infelizmente o atual governo está desmantelando. Pra vocês terem uma ideia, no ano passado, é isso, Simone, a professora Simone está dizendo, nós temos ensino, pesquisa, extensão, é isso que traz qualidade ao ensino público, né? O atual governo, gente, para citar alguns exemplos, no ano passado ele retirou mais de 8 bilhões de reais dos cofres públicos que seriam destinados à educação. A Câmara e o Senado tiveram uma luta com o atual presidente da República porque ele não queria aprovar a internet nas escolas. Então, a gente já sabe o que fazer. Está tudo documentado nos nossos planos distritais de educação, planos municipais, plano nacional. Só que a gente está, nesse momento, sob o comando de um governo que ignora aquilo que a gente construiu. E aí eu tenho que dizer para você, Eliseu, um dos grandes problemas das políticas públicas é exatamente a descontinuidade. Para a gente avançar, o que um governo fez tem que ser respeitado pelo que virá. E pelo que o outro que virá. E aí as pessoas simplesmente desrespeitam o que a gente acumulou, e aí a gente não consegue avançar, que é o que nós estamos percebendo hoje no país. Espero que eu tenha te respondido, Eliseu. É isso aí, professora. Bom, acho que o pessoal não tem mais perguntas. Professora, a senhora quer citar mais alguma coisa? Eu acho que a gente já tem que fazer as considerações finais, né? Porque tem outra roda de conversa 8h30. Uhum. Confere, Brandon? Confiro. Aliás, gente, a próxima roda de conversa 8h30, a professora Gina vai estar conosco na roda de conversa ainda também. Então, gente, espera que essa noite só está começando, tem muita coisa incrível chegando aí ainda, né, professora? Exatamente. Gente, isso. Gente, obrigado, professora, primeiramente por essa palestra, foi muito inspirador e tenho certeza, pelos comentários que a gente viu, a senhora está vendo também aí, as pessoas concordam com tudo isso, né? Então, muito obrigado por estar conosco, obrigado pelo seu sim, professora que respondeu rapidamente para a gente, sempre a primeira, né? A nossa colega da comissão falava, nossa, a professora Gina responde rapidinho. Professora, muito obrigado mesmo pelo seu sim. Gente, quem está aí, já foi disponibilizado aí nos comentários e também lá na descrição do vídeo a lista de presença. Gente, se vocês não assinarem a lista de presença, não tem geração de certificado. Então não perde tempo, ainda dá tempo, a gente vai encerrar aqui, corre para lá. Brenda, eu posso só fazer uma consideração final, rapidinho? Pode, claro. Considerando que a gente está aqui falando de servidores públicos, né? Eu adorei a fala da Natália, ela disse assim, daí a importância de bons gestores públicos, tanto eleitos quanto os técnicos, né? Obrigada, Natália. Gente, essa mesa é sobre administração pública, né? E a gente está, nesse exato momento, com a PEC 32 em discussão. A PEC 32 vai enfraquecer e, a longo prazo, médio e longo prazo, acabar com o serviço público. Gente, acabar com o serviço público no Brasil é nos jogar para a barbárie. A gente está vendo no atual governo que a atuação dos servidores públicos foi decisiva para denunciar os abusos que estavam sendo cometidos pelo atual governo. Você imagina se o servidor público não tiver estabilidade e a liberdade de denunciar esses abusos? O que isso vai implicar para todos nós, gente? Os nossos direitos sociais estão sob ameaça. Então, quero agradecer muito o IFSP, né, o campus Jacareí, por me fazer esse convite tão honroso. Agradecer a professora Simone, agradecer o Brandon por essa mediação. Ele fez a mediação pedagógica e tecnológica, né? Agradecer a quem está aí no perfil do IF, nos bastidores, fazendo a mágica acontecer. Eu nem vi o rosto da pessoa, mas ela está aqui fazendo a mágica acontecer. Agradecer a vocês, gente, e dizer o seguinte, se tornem servidores públicos, mas não para acreditar nesse discurso do senso comum de que servidor público não trabalha. Pelo contrário, quem quer servidor público tem que saber que vai trabalhar e vai trabalhar muito, porque o servidor público deve entregar sempre o seu melhor. Ser servidor público é escolher isso, servir ao público, orientado pelo compromisso com a ética, com a decência
e com a defesa dos direitos humanos e dos nossos marcos civilizatórios. Muito obrigada, eu vou esperar vocês lá na roda de conversa para a gente conversar mais um cadinho, tá? Obrigada, gente, um cheiro. Obrigada, Brandon. Tchau, tchau, gente, até mais.